Bom dia, que a graça do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida, que o seu dia seja repleto da presença do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento orar por você. Paizinho querido, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Senhor, eu venho a Ti neste momento em oração, inclinando o meu coração diante da Tua santidade, diante do Teu altar, colocar todos os meus irmãos do primeiro Deus. Os 4 grupos aqui do Brasil e o nosso grupo na Europa. Quero colocar, Senhor, esses 5 grupos, todas essas pessoas que fazem parte desses grupos, no Teu altar. Toma-os para o Teu reino, Pai. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui dentro desses grupos desfaceladas, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu creio no poder que o Senhor tem. Não há nada impossível para o Senhor. Tome, Senhor, essas vidas. Pela oração intercessória, eu dou autoridade ao Senhor para que cuide de cada um. Senhor, me use nesse momento, que não seja eu a falar, mas seja o Teu Santo e bom Espírito a falar usando os meus lábios. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, segundo Samuel 24, esse é um dos últimos momentos de Davi. Davi já estava na sua velhice, tendo em vista que ele já tinha sido considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele já tinha passado sobre o seu problema com Betseba. O reino neste momento chega a um momento de tranquilidade. Davi estava ali na sua velhice, Deus deu um descanso a ele dos seus inimigos, o reino estava estável, estava tranquilo, e você vê que os 2 momentos em que Davi peca feio são momentos em que Davi está tranquilo. O seu pecado com Betseba é justamente quando ele fica ali tranquilo no palácio, ele não vai para a guerra, ele estava ali tranquilão, dormiu talvez até mais tarde, acordou e viu ela tomando banho, e ali ele começa a se encantar, e agora, nesse capítulo 24, ele está na velhice, e é um outro momento onde ele está muito tranquilo e acaba pecando. E nós vamos entender aqui, 2 Samuel 24, que a mesma história de 2 Samuel 24 se repete em 1 Crônicas 2, verso 1. E era um momento de paz, de segurança para a nação de Israel. O povo estava passando por uma crescente período de orgulho, de confiança. A grandeza de Israel estava sendo alcançada. O reino tinha acabado de ser ali, alcançado mais glória. Agora Israel era grande. Você sabe que Davi ele foi conquistando mais e mais territórios. E agora Israel era grande, a terra era próspera, era respeitada. Davi não era mais aquele pastorzinho de Jessé, agora ele era literalmente o grande, um soberano, a nação era soberana. E ele agora era o grande rei Davi. Só que nesse momento, acabou de gerar
no coração do povo e no coração de Davi ambição. Sabe, o povo vizinho também, porque eles estão ali crescendo, o povo vizinho também começa a ter essa ambição, começa a olhar o povo de Israel e aquele destino pelo qual Deus tinha chamado esse povo, que era para ser um povo que iria testemunhar do Deus de Israel, testemunhar o caráter de Jesus na terra, estava sendo perdido. Nesse contexto de exaltação pessoal, Davi começou a se engrandecer. E nós vamos ver em 1 Samuel 24, acompanhe comigo. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Davi e contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel, numera Judá. Então, nesse momento, a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Ali, na pessoa de Davi, e Deus então incita a Davi a enumerar. Mas no primeiro contexto de 1 Coríntios 21, 1 Crônicas 21, não é Deus quem está incitando. Nós vamos chegar lá, nós vamos ver que quem está incitando lá é o diabo. Mas aqui em 2 Samuel 24, verso 1, diz que quem manda, quem incita é Deus. Então Deus aqui manda, e é dito que Deus diz: enumera o povo. E no 1 Crônicas 21 diz que é Satanás quem incita e quem manda Davi enumerar o povo. E nós precisamos então entender o contexto desses dois versos. Existem punições que Deus aplica a seu povo. E nós precisamos entender, é Deus quem está incitando ou Satanás quem está incitando? Se o texto é o mesmo, porque um diz que é Deus, e o outro diz que é Satanás. Então vamos lá. Uma das explicações e uma das coisas que se aplica é que o Senhor, Ele vai segurando o pecador. Quando nós dependemos dele, e Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era depender de Deus, ele dependia de Deus. Então o que acontece? Deus vai segurando. E Deus estava segurando Davi. Só que quando nós insistimos em pecar, e Davi, Satanás estava perturbando a Davi, não era o povo. Vai haver uma exaltação de Israel. Ali, se acontecesse isso, eles sairiam da dependência de Deus. E eles iam passar a depender da sua própria mão. E Satanás estava incitando Davi. Ei, Davi, numera aí, Davi. Veja a grandeza de Israel. E Deus tocou no coração de Davi e diz: Davi, não faça isso. Deus estava segurando, dando conselhos. Davi seguindo o orgulho nacional. E Deus continua: Davi, não faça isso. E Davi excedendo. Deus insiste, mas Davi quer. Então Deus solta. Porque é assim, olha, quando você recebe um conselho de Deus e Deus está te segurando, só que você tem um livre-arbítrio e você não quer obedecer a Deus, o que Deus faz? Deus solta. Então aqui Deus solta e diz: você quer? Então vai. Deus solta as rédeas.
E aí, olha, quando uma pessoa, por exemplo, quer adulterar e Deus está ali, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E a pessoa insiste, Deus fala, você quer? Então Deus solta. E Deus diz, então vai. E aqui Deus então incita, você quer ir, Davi? Então vai, Davi. Vocês vão entender isso bem amanhã. Nós continuaremos nosso estudo. Eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração nesse estudo. Deus te abençoe. Deus te guarde. Guarde.